Muito bom dia. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Essa presidência, no uso de sua prerrogativa, dá ata da última sessão por lida e aprovada. Informo que o expediente foi disponibilizado para as senhoras e senhores deputados. Breves comunicação, artigo 107. Nesse momento, inscrito para falar em primeiro lugar, o senhor deputado Tiago Morastoni, pelo tempo de até 10 minutos. Bom dia, deputado Fernando, nosso presidente, senhoras deputadas, em nome da deputada Ana Campanholo, cumprimento todos os deputados, colegas que estão nessa sessão, a comunidade que nos assiste. Senhor presidente, eu venho hoje a essa tribuna falar um pouquinho sobre a nossa terra, deputada Ana, Itajaí, que ontem teve um momento histórico e importante numa operação portuária que é um dos alicerces da economia local. Itajaí cresceu ao longo dos anos, muito alicerçada na atividade portuária, uma atividade que orgulha Itajaí, especialmente porque não é qualquer tipo de operação portuária, mas uma operação portuária de alto valor agregado. Nós passamos por inúmeras fases em Itajaí, fase de operação de carga geral, de madeira, é um porto vocacionado na operação de containers secos e de containers reefer, container frigorificado, exportando e sendo o Porto de Itajaí um dos principais responsáveis pela exportação agropecuária do estado de Santa Catarina, especialmente o suíno e o frango que é produzido aqui, que de Itajaí parte para todo o mundo. E nós tivemos ao longo dos últimos anos um novo tipo de operação, que foi a operação de veículos. Essa é uma operação interessante porque utiliza navios ro-ro, navios roll-on, roll-off, que são navios onde param no cais do porto, desce uma rampa e esses veículos acabam descendo movimentados por motoristas sem a necessidade do uso de equipamentos. E aí está uma operação extraordinária para Itajaí e extraordinária, deputado Minotto, para o estado de Santa Catarina. E por que eu falo isso? Essa operação de automóveis, ela iniciou há aproximadamente 5 anos atrás, já trabalhamos com várias montadoras, e ontem nós recebemos no município de Itajaí, numa operação que continua acontecendo até o próximo sábado, o maior navio de transporte de veículos do mundo, um navio da BYD, que foi lançado agora, no final de abril, dia 22 de abril, e fez a sua viagem inaugural da China para Itajaí, primeiro porto que esse navio aporta é Itajaí, e ele traz junto consigo 7.292 veículos. Para se ter uma ideia, presidente, da grandiosidade dessa operação, é um navio de 219 metros que foi lançado no dia 22 de abril de 2025, há pouco mais de um mês atrás, e aportou em Itajaí ontem, pela primeira vez, o seu primeiro porto de destino, trazendo 7.292 carros, veículos elétricos da BYD, no modelo roll-on, roll-off. São cerca de 100 veículos que serão movimentados por hora, desde a tarde de ontem até o próximo sábado, envolvendo 130 caminhões cegonha e em torno de 500 profissionais envolvidos, de estivadores, trabalhadores portuários, a motoristas que vão fazer esse transporte de cargas, tanto dessa carga dos veículos, tanto para Itajaí quanto para Araquari, onde são as bases que receberão esses veículos para depois serem distribuídos às concessionárias da empresa. Bom, essa é uma operação que consolida Santa Catarina como um dos principais hubs
logísticos de veículos no Brasil. Lembrando que há poucos dias atrás, deputado Mioto, nós recebemos 700 veículos da BMW, também no Porto de Itajaí, e essa operação é uma operação importantíssima, porque ela é uma operação de alto valor agregado. Para se ter uma ideia, somente em retorno de ICMS para o município de Itajaí, em uma única operação, são 40 milhões de reais. Isso fortalece a nossa vocação portuária, isso fortalece a economia de Itajaí e, acima de tudo, isso fortalece o estado de Santa Catarina como um hub de recebimento e de distribuição de veículos para o nosso país. O nosso porto de Itajaí é um porto de referência, é um porto que é orgulho, é o segundo maior porto em movimentação de carga containerizada no Brasil, é um porto reconhecido pela sua alta eficiência, e a empresa que hoje faz a operação portuária, que é a JBS, está de parabéns por essa operação inicial. Tem mais 7 operações como essa previstas para esse ano da BID. Então, é uma grande empresa que tem tomado um espaço significativo no mercado e que escolheu Itajaí como um dos seus principais portos de entrada de veículos no nosso país. Então, um dia realmente histórico a ser comemorado, a ser enaltecido, uma operação que orgulha Itajaí, orgulha Santa Catarina e que fortalece cada vez mais a nossa economia e a nossa vocação portuária. Senhoras e senhores, muito obrigado e um excelente dia a todos. Ok, deputado Tiago Morastoni. Na sequência, deputado Rodrigo Minotto. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, nossa secretária da mesa, deputada Ana Campanholo. Quero aqui também saudar todos que nos acompanham nesse momento pela TVAL e pela Rádio Digital. E é com muita tristeza que, lamentavelmente, eu venho a essa tribuna para fazer uma denúncia, podemos dizer assim, ou, de certa forma, chamar a atenção das autoridades competentes desse Estado, especialmente a Secretaria de Estado da Infraestrutura. A SC 350, que é uma importante ligação entre os municípios de Lebon Regis e Caçador, no nosso meio oeste catarinense, ela tem se tornado um cenário frequente de acidentes, mortes, que poderiam ser inevitáveis. E eu falo isso porque o número de ocorrências que vem aumentando de forma alarmante, colocando em risco a vida de motoristas, passageiros e pedestres que utilizam aquela rodovia diariamente, está com problemas graves. Senhor secretário de Estado da Infraestrutura, será que a população tem que pegar uma vassoura, uma lata de tinta, para fazer a sinalização vertical da rodovia e limpar os pedriscos que estão às margens da rodovia, que quando um carro sai da pista, derrapa, sofre capotamento e acidentes estão sendo inevitáveis? Será, senhor secretário, que não há uma determinação de que a empresa que está fazendo a revitalização dessa rodovia não deveria ser feito a sinalização e a limpeza da pista? Será, senhor secretário, que mais uma vez podemos ter vítimas fatais nessa rodovia? Será que precisa ocorrer mais acidentes para que isso seja solucionado? E eu quero mostrar um vídeo que reporta isso que eu estou falando de uma forma muito triste. Por favor.
Homem morre em acidente de veículos na SC 350. Estrada boa, revitalização. Veículo sai da pista e deixa a mulher ferida. Colisão entre veículos deixa um homem ferido. Casal de irmãos ficam gravemente feridos. Uma pessoa morre em acidente. Veículo sai da pista. Mulher cai com carro em açude. Acidente tira a vida de ex-empresário. Acidente deixa homem ferido. Carreta carregada com MDF sai da pista. Acidente deixa casal de idosos feridos. Veículos colidem em rodovia. Imagens fortes. Imagens que precisam ser divulgadas. Uma saída de pista seguida por capotamento mobilizou as equipes de resgate de Piaçaruda aqui na rodovia SC 350 no sentido que liga Caçador a Lebon Regis. Olha só. Quantos acidentes ainda precisarão acontecer para que essa situação seja resolvida? Olha aí como é que você transita durante a noite. Dinheiro não falta, recursos não faltam. O que falta? Atitude? Gestão? Capacidade? O que falta? Eu faço esse alerta. Por quê? Esses resíduos que estão em cima das pistas, eles têm sido detectados em vários trechos. E provocam derrapagem, a frenagem que não tem segurança nenhuma, e principalmente em dias de chuva. Agora vem o inverno, é uma região fria, que fica aquela camada de água em cima da pista. Falta de sinalização. Como que uma rodovia dessa não tem sinalização? Como é que você trafega à noite? Isso eu trouxe porque recentemente eu fiz uma viagem de Lebon Regis a Caçador. Eu fiquei muito preocupado. Se você anda à noite com cerração ainda, fica pior. Esses pedriscos que ficam às margens da rodovia, quando você sai, eventualmente, você não tem mais segurança e controle do veículo. A derrapagem, o capotamento, a frenagem inadequada, olha só. Será que não tem lá um responsável pelo DEINFRA daquela região que não enxerga isso? Será que o secretário de Estado, eu não sei se é o Gerri ou se é o Grando, mas será que eles não têm conhecimento disso? Eu lamento profundamente, porque quando isso estiver resolvido, eu vou vir aqui a essa tribuna e elogiar o secretário por ter feito esse procedimento necessário para essa rodovia. Eu não estou aqui de forma leviana fazendo um apelo, eu estou fazendo um apelo por todas aquelas vítimas e as famílias das vítimas que sofreram acidentes nessa rodovia. Era isso. E chega desse descaso, pela segurança de todos. A SC 350 precisa de uma atenção imediata. Imediata. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, deputado Rodrigo Minotto. Nesse momento, suspendo a sessão por solicitação do deputado Nilson Berlanda para manifestação do presidente das câmaras de dirigentes lojistas de Santa Catarina, FCDL Santa Catarina, acompanhado do coordenador estadual CDL Jovem de Santa Catarina, senhor Marcos Brinhosa, para divulgar o Dia Livre de Impostos. Sejam muito bem-vindos. E convido também
todos os amigos da CDL, da FCDL, que possam adentrar ao plenário. Excelentíssimo senhor presidente, deputado Fernando Crering, senhoras e senhores deputados, cumprimento especial ao deputado Nilson Berlanda. É com honra e senso de responsabilidade que ocupo esta tribuna como presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina para falar de uma das maiores distorções que afetam o desenvolvimento do nosso país: o impacto negativo da carga tributária brasileira sobre quem empreende, consome e trabalha. Hoje estamos aqui por conta do Dia Livre de Impostos, uma ação nacional coordenada no nosso estado pela FCDL e pelas CDL Jovens, que é um movimento que cresce a cada ano e tem como principal objetivo chamar a atenção da sociedade para o excesso de tributos embutidos em praticamente em tudo o que nós consumimos. Ao comercializar produtos sem repasse dos impostos em um único dia, queremos provocar um choque de realidade, mostrar com clareza que o custo dos tributos compromete o poder de compra da população, inibe o crescimento do comércio e reduz a competitividade da nossa produção nacional. Segundo o Instituto de Planejamento e Tributação, mais de 40% do valor final de um produto no Brasil corresponde a impostos. O brasileiro trabalha, em média, até o início de junho, apenas para pagar impostos. Isso impacta diretamente o bolso de quem mais precisa, das famílias, os micros e pequenos empreendedores e os trabalhadores que lutam todos os dias para manter suas atividades. Mas é preciso deixar muito claro, o DLI não é uma data para se comemorar. Não comemoramos um dia livre de impostos, mas lamentamos que ainda seja necessário para mostrar o quanto a sociedade trabalha e é penalizada por um sistema fiscal complexo, desigual e pouco transparente. A nossa luta é por uma reforma tributária justa, que simplifique os processos, distribua melhor os encargos e estimule a economia de forma real. Porque o imposto de mais não é sinônimo de um Estado eficiente, é sinônimo de um país que não consegue se desenvolver. O DLI existe para abrir os olhos da sociedade. E como presidente da Federação de Santa Catarina, reconheço e reforço o nosso compromisso em continuar sendo a voz ativa nesse debate. Em nome do setor lojista e do consumidor catarinense, reafirmamos a urgência de mudanças estruturais que beneficiam todos os nossos brasileiros. O nosso muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem, só para registrar o apoio ao presidente Onildo, parabenizar pela sua fala, por estar presente aqui a CDL, que é um tema que diz com tudo a vida da pessoa, do cidadão, dos prefeitos, dos municípios, e o empresário brasileiro já não aguenta mais falar em impostos, então pode ter certeza que essa casa terá todo o apoio, vocês terão todo o apoio do presidente da Frente Parlamentar do Comércio e de todos os deputados. Parabéns. Com a palavra, então, o Marcos Brinhosa. Fique à vontade. Gostaria de saudar o presidente deputado Fernando Crering, deputado Nilson Berlanda
em seu nome, saudar todos os deputados aqui presentes. Pelo terceiro ano consecutivo, eu venho nessa Casa Legislativa para falar sobre a ação do Dia Livre de Impostos. E cada ano esse dia cresce exponencialmente em Santa Catarina. Esse ano passado a gente teve quase 500 empresas, esse número foi surpreendente. O DLI está acontecendo hoje e marca até quando a população brasileira trabalha para pagar impostos. Ou seja, trabalhamos 5 meses para sustentar o Estado e 7 meses para a recompensa de quem suou e produziu. O DLI é uma ação nacional da CDL Jovem para repudiar a elevada carga tributária a qual os brasileiros são submetidos. É o nosso grito de socorro para que os políticos ajudem a população que está cansada de carregar o Estado. Eu sei que essa Casa Legislativa não tem a competência para legislar sobre a carga tributária, mas precisamos da ajuda dos senhores para provocar os deputados federais e senadores dos seus partidos. Santa Catarina é um estado empreendedor. Para comprovar isso, somos o estado com o maior número de CDL jovens do Brasil e mostramos a nossa força novamente no Dia Livre de Impostos. Temos 1.051 empresas participando em todo o nosso estado, em todos os cantos, com 194 cidades sendo impactadas pela ação. Senhores, se temos 295 cidades em Santa Catarina e temos 194 participantes, isso mostra o sucesso da nossa ação. Construímos o maior Dia Livre de Impostos da história de Santa Catarina e também o maior do Brasil. A gente superou Minas Gerais, que foi o estado criador do Dia Livre de Impostos. Isso é uma grande recompensa. O hino da nossa nação lojista, ele fala e ele inspira que o futuro é a gente é quem faz. E depois fala, lojista é assim, agir e lutar, reagir, construir, trabalhar. Seguiremos lutando em prol da construção de um ambiente mais favorável ao empreendedorismo, para produzir mais e gerar mais emprego e renda para a população, pois o futuro é a gente quem faz. Agradeço ao deputado Nilson Berlanda por nos proporcionar esse espaço e principalmente pela adesão da sua rede de lojas, deputado. Com a capilaridade e o número expressivo de lojas, a gente conseguiu chegar nesse número de 1.051. Ao presidente Onildo, por sempre apoiar e acreditar nos jovens, a todas as empresas que fizeram adesão a esta ação, aos presidentes, diretores e gestores de CDLs que apoiaram. Mas o agradecimento especial é para todos os jovens de Santa Catarina que engajaram, participaram da construção do maior Dia Livre de Impostos do Brasil. As CDLs na frente é a força da gente. Ok, muito obrigado. Com a palavra, numa parte aqui, o nosso querido deputado Nilson Berlanda. Cumprimentar nosso presidente, os demais deputados, deputadas, e iniciar a minha fala aqui. Eu vou pedir ao presidente que estenda um pouquinho os 2 minutos. Primeiro, parabenizar o Nildo Dal Bosco. Parabéns, presidente da FCDL. Está fazendo um trabalho muito grande em Santa Catarina, como presidente da FCDL. Eu participado ao CDL Jovem, tenho participado em alguns eventos do nosso presidente Onildo, e o Onildo consegue visitar 209 CDLs em Santa Catarina, a exemplo de amanhã, por exemplo, em Concórdia, na semana passada, lá na cidade de Lages. Parabéns pelo seu trabalho. E essa iniciativa, no dia de hoje, claro que é do Marcos Brinhosa, que é o coordenador estadual das CDL Jovens. E aqui, em seu nome, quero cumprimentar todos os empresários que participam da CDL Jovem. Falar de varejo, para mim, é muito fácil. E também tenho um breve comentário a fazer sobre o Imposto Sauro, no qual eu quero cumprimentar também o nosso Imposto Sauro, que está aí, que é o dinossauro dos impostos. 29 de maio, hoje, exatamente hoje, Dia Livre do Imposto. Menos tributos e mais consciência em todo o Brasil. Você sabia que em média, o brasileiro trabalha quase 5 meses por ano apenas para pagar impostos? O presidente acabou de falar isso, mas eu repito aqui. 5 meses, senhores e senhoras, para pagar imposto. Essa realidade impacta diretamente o poder de compra da população
e a competitividade do nosso comércio. Quem é comerciante sabe. Você precisa trabalhar 5 meses para arrecadar o imposto para pagar, e aí o restante do ano você paga aluguel, paga funcionários, você mantém o teu varejo no dia a dia. Por isso que no dia 29 de maio, dia de hoje, acontece o Dia Livre de Impostos, uma ação nacional promovida pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e pela CDL Jovem, com o apoio da FCDL, que visa conscientizar a sociedade sobre a alta carga tributária no Brasil. Como funciona? Nesse dia, inclusive já está acontecendo, milhares de lojistas em todo o país comercializam produtos e serviços com descontos equivalente ao valor dos impostos que seriam cobrados, evidenciando o quanto a tributação influencia no preço final. Em alguns casos, senhores e senhoras, chega a 70%. Alguns produtos, alguns segmentos, 70%. Santa Catarina lidera, Marcos, a mobilização. O nosso estado já conta com mais de 1.051 estabelecimentos comerciais, confirmados no dia de hoje na campanha, tornando-se a referência nacional na luta pela tributação mais justa. Parabéns mais uma vez. Minha participação como presidente da Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio Varejista e empresário varejista, participo ativamente dessa campanha. No Dia Livre do Imposto, centenas de produtos serão vendidos com o valor do imposto zerado, para mostrar na prática o quanto o brasileiro paga mais impostos. Por que é importante o Dia Livre do Imposto? Não é apenas uma promoção. É um movimento de conscientização, senhores deputados. É uma forma de alertar sobre a necessidade de uma reforma tributária que simplifique os tributos e traga mais justiça fiscal para quem produz e para quem vende e trabalha neste país. Fazer um convite agora aos lojistas que estão nos vendo e ouvindo. Participe. No dia 29 de maio, hoje, visite uma das lojas participantes e veja com seus próprios olhos a diferença que o imposto faz no valor final. Para mais informações, você, consumidor, e para encontrar as empresas que participam, acesse dialivredoimposto.org.br. E como presidente da Frente Parlamentar do Varejo Catarinense, agradeço a todos os empresários que aderiram a essa grande promoção. E para finalizar aqui, Marcos Onildo, queria cumprimentar o nosso deputado Zilli, também é um varejista, bem como também os demais deputados que participam da Frente Parlamentar. Viva o varejo catarinense, viva Santa Catarina! Deputado Tiago Morastoni. Senhor presidente, senhores deputados, meu querido amigo deputado Berlanda, parabéns por trazer hoje, junto com a FCDL, esse tema ao Parlamento catarinense. Parabéns a todo o CDL jovem que se engajou nessa campanha, que é tão importante, como aqui foi falado, hoje não é um dia de comemoração, mas é, acima de tudo, um dia de conscientização, de pensamento crítico e de movimentação da sociedade, deputado Zilli, contra essa alta carga tributária que a gente paga no Brasil. No século 17 e 18, quando as grandes jazidas de ouro foram descobertas em Minas Gerais, a coroa portuguesa instituiu um imposto chamado o quinto. E o quinto, que cobrava 1/5 do valor, 20%, foi tão rejeitado pela população que via aquilo como um absurdo, que passou a ser chamado de o quinto dos infernos. E aí veio a expressão até hoje tão conhecida. E vejam que lá a gente pagava 20%. Hoje a nossa carga tributária chega ao dobro disso.
em muitos produtos e serviços acima disso. Então, é urgente uma reforma tributária no nosso país que crie mais justiça fiscal, que oportunize o crescimento, o desenvolvimento do país, mas com justiça fiscal, fazendo com que o produtor, aquele que produz, mas também o cidadão, a ponta final, tenha mais justiça, mais respeito tributário e consiga ter muito mais equidade. Vejam que o tempo passou, mas a gente não conseguiu evoluir nesse problema, que é um problema secular no nosso país. Parabéns, bela campanha. Deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, deputado Fernando Krelin, Joinville, os nobres deputados que fazem parte da mesa, todos que fazem parte aqui desse grande movimento contra os impostos. Na época dos Tiradentes, eles chamavam o quinto dos infernos, que era 20%. Hoje nós chegamos a mais de 50%, 60%, o deputado Berlando colocou até 70%, que é uma afronta. Afronta a população, afronta aquele que produz, aquele que agrega valor, e parece que aquele que tanto produz, os produtos fazem em vários setores, e aqueles que vendem são os mais penalizados pelo poder público. Eu nunca vi um troço desse. Em vez de ajudar, de incentivar, não, eles vão lá começar a punir, daí vai lá o fiscal, enche de conversa a gente, porque tem um monte de lei que a gente tem que fazer uma alteração gigantesca. Ah, não, agora tem que ter um banheiro. Pô, mas não tinha. Ah, não, agora tem que ter não sei o quê. Agora não tem o quê. Daí fecha. E os empregos ficam como? E as pessoas vão para onde? Então, hoje é um dia de protesto, não só em Santa Catarina, mas no Brasil como um todo, contra essa taxa gigantesca e que tem pouco retorno. Pouco retorno. Agora, se tivesse um retorno bom, aí tudo certo, mas não tem. Então, é uma defesa que nós estamos fazendo muito forte. Parabéns. Em nome do Arnaldo Lajano, comedor de pinhão. Estava o nosso presidente lá também, na posse do Célio Bueno, em Lages. Nós nos orgulhamos desse grande movimento, porque o que gera emprego, e ainda num dos maiores desafios que nós estamos tendo, que é a questão da luta da internet. Hoje, se eu quiser comprar um produto na China, eu compro, chega aqui em pouco tempo, mais barato que o comércio que está sendo vendido. Então, como trabalhar com isso? Além da carga que rompe a competitividade, nós temos essa questão também da internet, que hoje é um desafio gigantesco nessa sociedade chamada sociedade líquida. Tu pega um copo d'água, vira aqui, vai para onde? Nós não sabemos. Então, parabéns, Deus abençoe. Ok, deputados Márcios. Então, também gostaria de agradecer o Marcos, agradecer o Onildo, todos os amigos da FCDL, das CDLs, nos municípios. E realmente eu acho que todos os deputados falaram é o sentimento de toda a população. Hoje parece para muitos, e por isso que nós temos que divulgar cada vez mais, parece que é apenas um alívio temporário, hoje eu não pago imposto, está resolvido o negócio, mas 364 dias sim. Trabalhar quase 6 meses para pagar impostos, não tem como o país dar certo, gente. Infelizmente, dessa forma, não dá certo. E a gente já tem provado isso e mostrado. Ninguém aqui é contra pagar impostos, Todos sabem que o imposto ele acaba sustentando a saúde pública, a educação, infraestrutura, que a gente tanto cobra também. O que a gente quer é que seja algo justo. Essa carga tributária que nós temos no país, a carga é tributária, mas quem carrega nas costas somos nós, É isso que acontece, infelizmente, nos dias de hoje. Então, quero parabenizá-los por essa ação tão importante de tantos anos, que causa aí uma reflexão para toda a população. O preço justo é o que vocês estão fazendo hoje, e toda a população pode enxergar que a culpa não é do lojista. Hoje vocês estão mostrando para a população que, se o país fosse mais justo, e não com uma injustiça institucionalizada, nós estaríamos muito melhores. Inclusive, o comércio venderia bem mais e arrecadaria muito mais. Então, que Deus abençoe todos vocês, que a gente possa unir forças e que esse parlamento também possa, através dessa reflexão no dia de hoje, falarmos todos os dias sobre esse tema tão importante. Então, muito obrigado. Mais um minuto. Senhores deputados, em nome da FCDL, de todas as nossas mais de 45 mil empresas associadas ao nosso sistema, queremos agradecer esse espaço
e aproveitar a oportunidade para parabenizar o trabalho de todas as CDLs jovens, em nome do nosso coordenador estadual, Marcos Brinhosa, todos os jovens, todas as CDLs que se empenharam por esta ação, e dizer que a FCDL cada vez mais está próxima dos nossos empresários, fazendo ações, e tem na sua essência cada vez mais fortalecer a classe produtiva do nosso Estado. Quero aqui agradecer a todos, em nome da FCDL, um forte abraço e contem sempre conosco. Muito obrigado.